Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Lid. Aqui eu te dou dicas e estratégias de como você conseguir aí aumentar o seu faturamento, conseguir captar mais clientes dentro da nossa área da massoterapia. Bom, e hoje no Descomplicando com a Lid eu vou descomplicar um pouquinho, falar sobre as pindas chinesas. A gente vai dar um curso agora esse mês de pindas chinesas, na verdade mês que vem, que já é agora semana que vem, essa semana, sobre pindas chinesas e cone chinês. Então eu tô recebendo muitas perguntas aí sobre o que é, né, o que são as pindas chinesas, o que é o cone chinês. Eu fiz uma live essa semana sobre o cone. Então hoje a gente vai descomplicar um pouquinho e falar sobre as pindas chinesas. Se alguém já ouviu falar sobre as pindas, se já fez massagem com pindas chinesas, coloca aqui pra mim nos comentários ou depois, se assistir esse vídeo gravado, coloca nos comentários ali também se teve uma experiência aí legal com as pindas chinesas. Bom, as pindas, elas são... Primeiro eu vou explicar pra vocês aí, quem não sabe o que é pindas chinesas. É um saquinho, né, com ervas, também essências, né, óleos essenciais, essa palavra que eu queria achar, óleos essenciais, ervas e sal grosso, né, um saquinho de algodão ou de linho. Então, as pindas é basicamente isso. O sal grosso, ele serve para conduzir o calor, né, dentro da massagem, para conduzir o calor, como elas são quentinhas, elas são aquecidas. Então as pindas, elas são o sal grosso é para aquecer essa região. E as ervas é muito individual de cada atendimento, a gente vai escolher cada erva ali, a gente sabe que tem milhões de tipos de ervas que realmente tem muitos benefícios, né? Tem ervas que são calmantes, tem ervas que são energizantes, então a gente vai escolher aí determinada erva para colocar dentro das pindas chinesas. E a gente pode fazer um mix de ervas também, né, e fazer um tratamento específico para aquela pessoa, colocando junto o óleo essencial ali para dar aquele aroma mais, né, fazendo até uma aromoterapia junto com a massagem. Então, as ervas, muitas pessoas perguntam também quais ervas utilizar, né? Eu sempre costumo lembrar da minha avó, que ela faz aqueles chás, né, que é o costume das pessoas mais antigas utilizar realmente o que a natureza nos oferece, né? E lá, quando eu fico gripada, quando eu fico ruinzinha, a minha avó sempre sabe qual chazinho utilizar pra gente conseguir ter um resultado ali naquela dor que a gente tá passando. E normalmente a avó, quando a gente tá com muita dor, com algum problema, ela vai lá e faz um mix de ervas mesmo, né? Pega um chazinho de hortelã, mistura com um poejo, faz ali um açúcar queimado, bota um pedacinho de gengibre e faz aquela mistura ali, que realmente eles têm esse conhecimento mais antigo, né, que vai passando ali de vô para bisavô, e eles têm esse conhecimento da natureza, né, dessas ervas que a natureza nos proporciona para nos ajudar. E da mesma forma, as pindas chinesas dentro da nossa massagem. As pindas chinesas, elas vieram então para nos trazer essa essência da antiguidade aí, né, pra gente dentro da nossa massagem. Então a gente escolhe um mix de ervas que são energizantes ou calmantes, isso tudo a gente estuda, né, dentro dentro do nosso curso, pra gente conseguir aprender qual é a erva melhor ali pra gente utilizar dentro daquele nosso atendimento. E as pindas a gente aquece também, então ela também vai ser usada como para o nosso músculo, um relaxante muscular, né? Através do calor, através do sal grosso que vai conduzir esse calor e a essência também que vai fazer todo o trabalho dentro do nosso corpo. Então tem muitos benefícios aí, é dessa forma que ela funciona basicamente, é dessa forma que ela é composta, né? São esses saquinhos. Mas da onde que veio essas pindas chinesas, né? Da onde que veio, Lid? De onde é que tu veio com essa história aí de pindas chinesas? Na verdade, a pinda chinesa, como o nome já diz, vem da medicina oriental também, assim como o cone chinês. E as pindas, elas são muito antigas mesmo, né? Antes de Cristo, eles já utilizavam ali compressas com ervas, então isso já é muito antigo. E as medicinas mais antigas que existem é a medicina chinesa, a medicina da Índia, né, a Ayurveda,
Essas são as medicinas mais antigas, né? A romana, a grega. Junto com essas medicinas é que foi depois evoluindo e foi se tendo aí a nossa medicina de hoje, né? Super avançada, mas até hoje eles utilizam livros dessa medicina de antigamente, né? Foi quando eles começaram a descobrir realmente a anatomia, como funciona dentro do nosso corpo. Então tudo isso veio lá dessas medicinas mais antigas. Foi as pessoas que começaram primeiro, lá os primórdios, a procurar realmente conhecer o nosso corpo. E lá na Índia, as pingas chinesas, ela é muito utilizada. Na verdade, ela veio da Índia, depois ela foi aí se modificando e se utilizando de outras formas em outras culturas, né? Como a medicina chinesa. Lá na Índia é utilizada de uma forma diferente. Na Índia ela é utilizada com saquinhos, né? Com ervas também, mas ao invés do sal grosso eles também utilizam arroz, né? Eles utilizam muito arroz lá. E eles banham essas pindas no leite, né? Para eles é sagrado e eles só não passam as pindas na parte do rosto ali da face, mas depois eles banham o corpo das pessoas com as pindas ali banhado no leite ou em óleos, né? Essenciais. Então lá na Índia é utilizado as pindas de uma forma diferente do que da medicina chinesa. Já na medicina chinesa, as pindas elas são utilizadas realmente só com sal grosso, com essas ervas que a gente escolhe, uma essência, e a gente passa ali, né? A gente vai deslizando no corpo junto com a massagem de uma forma com cremes ou com óleos, mas não dessa mesma forma que a medicina indiana. Mas a gente tem que agradecer aí essas culturas, né? Essas medicinas que nos trouxeram aí várias técnicas diferentes para a gente utilizar dentro dos nossos atendimentos, né? E as pindas, elas têm também, assim como todos os tratamentos para a parte terapêutica, os benefícios e as contraindicações, né? Então, quando a gente vai fazer um atendimento com pindas chinesas, a gente também vai fazer uma anamnese, também vai ver ali realmente um atendimento individual para ver qual é a necessidade daquele cliente, por que ele está fazendo essa massagem, por que ele está pedindo uma massagem com pindas chinesas, né? Por que realmente às vezes ele necessita, o cliente não conhece muitas vezes essas técnicas e o porquê que a gente pode apresentar para ele realmente vai ser de uma forma satisfatória, vai trazer um resultado a mais para ele. Então as pindas a gente pode utilizar dentro da massagem relaxante ou massagem terapêutica, tá bom? A gente pode usar dentro desses dois tipos de massagem. E dentro da nossa anamnese, a gente vai ver as contraindicações, né? As contraindicações das pindas chinesas são inflamações na pele, né? As pessoas não podem ter inflamações na pele quando elas forem fazer um tratamento com pindas chinesas. Por quê? Porque as pindas a gente vai deslizar no corpo da pessoa, né? Então a gente não pode deslizar algo quente com ervas, né? Com o sal grosso, que é o condutor do calor, em cima de uma inflamação. Porque inflamação com calor não combina, a inflamação ela já tá ali quente, né? Então a gente não pode fazer com que essa inflamação aflore mais ainda. Então a gente não usa pindas chinesas numa sessão ali de massagem que a pessoa tenha feridas na pele, inflamações realmente. Cistite aguda, também não se utiliza as pindas chinesas. Então olha a importância da gente fazer a anamnese ali antes dos nossos atendimentos, né? Dentro da massagem com pindas. Isso tudo, gente, eu tô passando bem raso aqui pra vocês, mas realmente pra aplicar uma massagem com pindas chinesas tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter feito ali realmente um curso específico para vocês conseguirem realmente ter a base do que é as pindas, a base das essências que vocês vão utilizar, realmente das ervas que vocês vão escolher para o cliente, fazer certinho uma anamnese ali para cada cliente, tá? Então, voltando para as contraindicações, não pode ter inflamação, não pode ter cistite aguda. A cistite, ela já é uma inflamação ali na bexiga, né? Então, não pode botar mais calor e algo que estimule mais ainda essa inflamação lá interna. Então, a gente não pode utilizar pindas quando a pessoa tem cistite aguda. Gravidez, né? Não é indicado para nenhum tipo de massagem até antes dos 3 meses, não é indicado fazer nenhum tipo de massagem estimulante em grávidas, né? A gente pode ali, como a gente já sabe, estimular um aborto espontâneo, quem sabe, né? Às vezes não é nem pela culpa da massagem, mas a gente sempre vai trabalhar com a prevenção, né? Então, para que não ocorra
algo que depois possa se pensar que foi por causa da massagem, então a gente sempre vai prevenir, né? Uma vidinha ali que tá nascendo, então a gente vai ter todo esse cuidado. Então a gente não trabalha com as pingas também enquanto em gravidez, né? Antes dos 3 meses. Depois dos 3 meses a gente pode trabalhar com pingas, mas sempre tomando cuidado para não utilizar ervas que sejam muito energizantes, né? Porque a gente às vezes não tem noção do poder das ervas, né? O poder que tem as essências, gente, mas isso realmente mexe muito com o nosso corpo. Pensa comigo, antigamente as pessoas não tinham remédio, né? Não tinha os remédios que a gente tem hoje. Ah, tô com dor de cabeça, vou numa farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Tô com cólica, vou na farmácia comprar um remédio para cólica, né? Alivia ali em menos de 15 minutos a gente já tá sem dor, né? Não era assim. Antigamente as pessoas elas utilizavam somente as ervas, somente o que a natureza oferecia, né? Então faziam as compressas e é isso que a gente traz hoje também, né? De uma forma natural a gente vai conseguir fazer um atendimento ali realmente para ajudar ainda mais o nosso paciente, o nosso cliente dentro da massagem com as pindas. Mas a gente tem que ter todo esse cuidado. Então a gente não vai utilizar uma pinda que seja muito energizante, porque realmente tem esse poder, né? É muito... As pindas, elas são poderosas com as ervas, né? Realmente o nosso corpo, ele sente essa energia, ele sente realmente essa essência. E a gente pode aí causar um problema aí pra gravidinha, né? Então a gente não vai utilizar ervas que sejam muito fortes, né? Por exemplo, canela, alecrim, essas ervas que realmente são energizantes. A gente pode utilizar pindas nos atendimentos com camomila, erva doce, essas ervas que são mais calmantes, realmente vai ajudar até na questão ali de drenagem, né? Porque elas estão mais inchadinhas. Então a gente pode usar ervas que também ajudam, que são drenantes também. Isso tudo a gente vai estudar e escolher uma erva determinada para nossa paciente, para nossa cliente. Bom, não sei se vocês já ouviram falar de atendimento humanizado. Não sei se vocês sabem aí o que é um atendimento humanizado. Isso a gente usa muito, não só nos atendimentos, né, com as pindas, mas em todos os atendimentos que a gente tem que utilizar como via de regra o atendimento humanizado. O que é esse atendimento? É um atendimento específico para cada cliente. Humanizado, humano, né? Não é algo que a gente vai ter um protocolo ali, que a gente vai utilizar sempre para a mesma pessoa o mesmo atendimento, utilizar as mesmas técnicas, utilizar... Não é legal porque cada pessoa é um humano, né? Cada pessoa tem uma característica específica, a gente tem que tratar de uma forma realmente diferente. E dentro das pindas é assim, a gente vai ver realmente o que a pessoa tem mais necessidade e o que realmente ela tem como intenção para aquela sessão de massagem, e a gente vai tentar dar o nosso máximo ali para conseguir alcançar o objetivo dela dentro daquela sessão, né? Então esse é o atendimento humanizado, a gente vai conseguir fazer um atendimento especial ali para aquela cliente. Voltando a falar um pouquinho das pindas, além dos atendimentos, como a pinda ela é chinesa, esse trabalho que eu faço com as pindas vem da medicina chinesa, eu não trabalho com as pindas da Ayurveda, né? Que ela é chamada de pinda sueda, que daí é outro tipo de trabalho, mas as pindas chinesas, elas vêm muito do equilíbrio, trazer equilíbrio para o nosso corpo. Talvez você não tenha um pouquinho de conhecimento ali da medicina chinesa, mas basicamente a medicina chinesa, ela trabalha basicamente nisso, em equilibrar o nosso corpo como um todo. Eles não têm como a nossa anatomia aqui, né, ocidental, que o nosso corpo ele realmente serve para determinadas coisas e somente para aquilo, né? Por exemplo, o pulmão serve somente para respiração, né? Coração somente para bombear o sangue para o resto do corpo. Não. Na medicina chinesa, realmente cada órgão rege uma emoção, se aquela emoção ela tá mais aflorada dentro do nosso corpo, aquele órgão vai estar também em deficiência ali, né? Ou ele vai estar realmente em excesso ou em deficiência, né? Trazendo um outro exemplo para nós, por exemplo, na medicina chinesa, o pulmão, ele rege a emoção da tristeza.
Então, para a medicina chinesa, se a gente está tristinha, se a gente tem depressão, a gente tem deficiência no nosso trato respiratório. Então, a gente vai ter mais probabilidade de desenvolver ali uma rinite, uma sinusite, problemas respiratórios, né? Então, a pessoa que ela tem essas doenças, ela já tem uma deficiência de pulmão. Então, isso é um pouquinho para vocês, só para vocês terem uma noção do que é a medicina chinesa. E nas pingas chinesas, a gente utiliza como energizante, né? Ela expulsa o frio e a umidade. O que é o frio e a umidade? Na medicina chinesa, a gente tem o calor e o frio, a gente tem sempre o oposto um do outro. Por isso que eles utilizam aquele símbolo, né, do yin e do yang na medicina chinesa, que é o preto e o branco, o calor e o frio. Então, um é o oposto do outro, mas um precisa do outro para se manter em equilíbrio. Um é a noite, o outro é o dia. Mas, se a gente não tiver a noite, o sol ele queimaria todas as plantas e a gente não aguentaria de tanto calor. Então a gente precisa da noite para equilibrar o dia. Então dessa forma é que se pensa ali a medicina realmente chinesa e é onde eles se baseiam em todo o nosso corpo e no equilíbrio. Então na medicina chinesa a gente precisa ter o equilíbrio do yin e do yang, a gente precisa ter realmente esse equilíbrio no nosso corpo. E o frio e a umidade, eles não trazem esse equilíbrio, eles acabam tirando esse equilíbrio do nosso corpo. Com as pingas chinesas, a gente vai conseguir trazer esse equilíbrio de volta, porque o frio e a umidade que a gente, através do clima, através da nossa alimentação, tudo isso a gente acaba trazendo frio e umidade. Então, com as pingas a gente acaba trazendo ali calor, né? Realmente o calor, as ervas, e a gente expulsa esse frio e a umidade do nosso corpo. Então, olha que interessante como a medicina chinesa trouxe para nós uma terapia natural para expulsar o frio e o calor aí, ou melhor, o frio e a umidade de dentro do nosso corpo. Também eles falam que normalmente a gente tem o yang enfraquecido quando a gente tem aí muita umidade, muito frio instalado dentro do nosso corpo. O que é o yang enfraquecido? Esse yang enfraquecido é realmente o calor, porque o yang é o calor, o yin é o frio. Então, o yang enfraquecido dentro do nosso corpo é esse calor que está muito fraquinho. Então, a gente precisa de calor para o nosso corpo trabalhar, para o nosso sangue bombear, para a gente ter realmente energia. E a gente está com as pessoas que têm muito frio e umidade acumuladas dentro do corpo, elas estão com esse yang enfraquecido. Então, com o estímulo das pingas, das ervas, daquele calor, do sal grosso que conduz essa caloria, realmente a gente vai ter um resultado aí de uma pessoa com mais energia, uma pessoa com os problemas respiratórios dela sendo tratado junto com essa sessão de massagem. Então a pessoa vai sair com menos dores no corpo, vai trabalhar toda a questão circulatória do corpo dela também. As pingas chinesas ativam a circulação, as pingas chinesas ajudam na questão emocional também, realmente. Porque as ervas elas ativam também o nosso sistema emocional, né? Por exemplo, lavanda é uma erva calmante, né? Então também ativa o nosso sistema emocional. Então tem todos esses benefícios aí trabalhando com as pingas. E muitas pessoas acham que a gente não precisa saber muitas técnicas, né, realmente para crescer dentro da área da massoterapia. Muitas vezes as massoterapeutas acabam me perguntando: o que eu preciso fazer para mim ter mais cliente? Eu quero ter mais cliente, ter mais cliente, ter mais cliente, mas elas não perguntam o que elas precisam fazer para elas terem esses clientes a mais que elas querem tanto. Então, aqui eu só tô falando das pingas chinesas, eu não tô falando como vocês atraírem mais clientes, mas uma simples técnica como as pingas podem fazer sim com que você atraia mais clientes. Você vai ter algo a mais para dar para essa cliente, você vai ter um benefício a mais para dar para ela.
você vai ter outra opção de tratamento para essa cliente. Então, olha só que interessante, né? Às vezes é uma simples técnica, é uma simples, uma técnica antiga, milenar, mas que você vai ter no seu espaço e você vai ter à disposição para oferecer para essa cliente individual. E não é somente uma técnica que é igual para todo mundo, né? Não, é uma técnica individual que você vai fazer ali na hora. Isso é uma outra pergunta, né, que as pessoas me fazem. Como que eu faço as pindas? As pindas, ela é feita manual, ela é artesanalmente. Então você faz na hora ali, você pode fazer na frente da sua cliente, realmente, e depois entregar de presente para ela pode fazer um escalda-pés, ela pode utilizar depois em casa, depois que quando ela tiver ruinzinha de novo, né, ou tratar essa parte emocional, ela pode utilizar novamente essas pindas chinesas. Então tem vários benefícios, a gente já falou das contraindicações, né, e realmente os benefícios aí são muitos, sem contar da cartela de clientes aí que vocês podem estar aumentando realmente, né? E a gente sempre tem que pensar como profissional, né? Sem falar um pouquinho dessa técnica agora. Todo profissional, ele precisa ter bem definido um objetivo realmente, né? Ele precisa saber, ele precisa ter um norte, ele precisa saber aonde que ele quer chegar dentro da nossa área. Ele tendo esse objetivo, ele tendo esse norte ali realmente bem centrado e bem focado naquilo ali, ele vai conseguir sim realmente ser aí uma massoterapeuta de sucesso, atrair mais clientes, conseguir ter um faturamento bom dentro da nossa área. Não adianta a gente só querer mais clientes e realmente não fazer algo a mais, não ter algo diferente para oferecer para esses clientes, né? Muitos clientes nos meus atendimentos eu vejo muito isso. Né? Eu não faço somente massagem, eu faço acupuntura, eu faço essas técnicas diferentes, como as pindas, o cone, eu faço limpeza de pele. Então, realmente, a gente vai estar ali sempre tendo opções para o cliente nunca sair de dentro do teu espaço. Né? É como aquela ilustração que eu falei para vocês na live anterior, né? O dentro de um shopping. Por que as pessoas gostam tanto de ficar dentro de um shopping? Porque dentro do shopping realmente tem tudo que elas precisam, né? Então, é da mesma forma, dentro do nosso espaço, né? A gente às vezes sabe uma técnica, mas a gente pode estar agregando outras técnicas, né? Não só dentro da massagem, mas, por exemplo, dentro de um salão de beleza, né? Às vezes a pessoa só faz cabelo, mas ela também pode saber tirar uma sobrancelha, pode trabalhar ali, fazer maquiagem, pode fazer penteados. Então, dentro da técnica dela, ela vai estar agregando vários outros tipos de técnicas para poder dar mais ali possibilidades para o cliente dela sempre estar procurando o espaço dela. Então essa é outra estratégia, outra dica. E muitas vezes a gente acaba perdendo oportunidades de estar aprendendo coisas novas, a gente fica parado no tempo e realmente acha que tá bom a gente saber somente fazer a massagem relaxante, a massagem terapêutica, a massagem modeladora e a drenagem linfática. A gente fica trancado naquele mundo ali e a gente não vê que tem várias portas, vários outros lugares que a gente pode entrar e descobrir coisas novas. Né? E a gente acaba perdendo essa oportunidade, essas possibilidades de estar crescendo dentro da nossa área. A gente vai ficando o quê? Lá para trás. Aí a gente não sabe por que a gente não tem clientes novos, que a gente não tem pessoas nos procurando para marcar a sessão. Então, porque a gente está lá atrás, né? A gente não tem esse algo a mais, esse upgrade ali, que outras pessoas estão muito na frente, né? Hoje em dia a gente sabe. Eu costumo falar muito que eu não tenho concorrente, né? Eu tenho amigas massoterapeutas, que inclusive eu indico ali quando eu não tenho horário, né? Mas essas minhas amigas que eu costumo andar, que eu já tenho ali no meu network, que eu já tenho realmente no meu vínculo de amizade, elas são massoterapeutas que também, né? Estão sempre nesse mesmo nível ali que eu. Então elas estão sempre aprendendo, estão sempre fazendo cursos, a gente faz juntas às vezes. E é esse tipo de pessoa que eu quero andar junto, que são iguais ali, que tem o mesmo objetivo que eu, de crescimento, de estar sempre pensando lá na frente, pensando em algo a mais para poder oferecer para o meu cliente. Hoje eu vi também um videozinho no Instagram, bem interessante, que falava do Bill Gates, né? Era, na verdade, uma imagem ali, um post, e era uma entrevista, né, de uma entrevistadora falando com o Bill Gates. E ela perguntava para ele, qual é o segredo para o sucesso? Me conta aqui, qual é o segredo para o sucesso? Aí o Bill Gates pegou, preencheu um cheque
e deu para ela e falou assim: preenche esse cheque com o valor que tu gostaria de receber. E ela falou: não, eu não tô falando disso, né? Eu tô falando pra você, qual é o valor, ou melhor, qual é o segredo do sucesso. E aí o Bill Gates insistiu, né? Não, pega aqui, preenche esse cheque, né? Preenche com o valor que tu quiser. E aí a entrevistadora falou de novo: realmente eu não quero, né, preencher esse cheque, eu acho que tu tá entendendo errado. Eu só quero saber qual é o segredo pro sucesso. E o Bill Gates respondeu: olha, o segredo para o sucesso é não perder nenhuma oportunidade. Eu não perdi nenhuma oportunidade, por isso que hoje eu sou um dos mais milionários do mundo. Se você tivesse essa mesma filosofia que eu, você teria preenchido esse cheque e teria sido a entrevistadora aí mais rica do mundo também. Então, eu achei muito interessante esse post, porque mostra realmente a visão do empreendedorismo, né, de não perder as oportunidades. E hoje as oportunidades, elas estão batendo na nossa porta. Hoje a gente tem as coisas muito disponíveis, né, muito fáceis para nós. Antigamente eu sei que não era assim, né? Olha só, as pessoas tinham que viajar muito longe, né, para estudar, para fazer um curso. Realmente era tudo muito mais difícil. E hoje, talvez por isso, por as coisas estar muito fáceis para nós, as coisas estarem muito na nossa mão, a gente vai acabando deixando, adiando, e a gente está adiando também o nosso sucesso, adiando ali o crescimento dentro da nossa clientela, dentro dos nossos clientes. E tem pessoas que vão estar mais na frente, tem pessoas que vão estar já fazendo isso, que vão estar estudando, que vão estar oferecendo algo a mais. Por isso que eu sou nova, né, dentro dessa área. Eu tenho aí 3 anos de massoterapia e eu já tenho meu espaço, eu já tenho bastante cliente que eu não consigo atender a quantidade de clientes que me procura, então eu vou repassando para outras pessoas, as pessoas realmente me procuram, né? Lídia, o que tu faz de diferente? Eu já tô dando treinamento aí para massoterapeutas para conseguirem atrair clientes, conseguirem faturar mais dentro dessa área. Por quê? Porque realmente eu utilizo tudo que eu tenho ali à minha disposição, né? Eu corro atrás, eu tô sempre estudando, tô sempre vendo técnicas novas, vendo realmente o que o cliente necessita mais. Então isso é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento dentro da massoterapia também, né? A gente sempre ter essa visão aí de empreendedorismo. E realmente não existe fórmula mágica, né? Eu poderia falar para vocês aqui, olha, tem essa fórmula aqui que vocês vão seguir, que vocês vão conseguir ter esse faturamento alto na massoterapia, que vocês vão conseguir ter uma cartela grande de clientes. Não existe fórmula mágica, né? Realmente a gente tem que, sim, tirar um tempo para estudar, aprender técnicas novas, investir no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso marketing pessoal. E a gente tem que, sim, estar sempre crescendo e se desenvolvendo como profissional, né? Isso realmente é muito importante. E da parte das pindas chinesas, voltando ali, a gente, além de fazer um atendimento realmente personalizado, um atendimento realmente diferente para aquela cliente, a gente pode fazer na frente dela as pindas ali, a gente vai poder dar para ela um brinde, né? Dá para ela realmente as pindas para ela levar para casa e depois ela pode fazer ali um escalda-pés, pode usar de novo as pindas, pode utilizar de outra forma, né? A gente vai estar dando um mimo, dando um presente para ela. Isso realmente é muito válido. Isso é um diferencial, né? A gente tá assim realmente fidelizando aquela cliente, né? Porque a gente dando algo para cliente sem pedir nada em troca, a gente vai estar demonstrando realmente carinho, demonstrando que a gente é uma profissional que valoriza o bem-estar da nossa cliente, e ela vai realmente sentir dessa mesma forma, né? Ela vai se sentir valorizada como cliente também, e ela vai com certeza voltar dos nossos atendimentos se ela se sentir dessa forma. É como se a gente fosse, por exemplo, né, num médico e ele já desse o remédio ali para nós, né? A gente fosse uma consulta do médico e ele, além da receita, ele dá ali para nós já o remédio. Como é que a gente sai dessa consulta, né?
nossa, a gente já sai faceiro. Não, fui consultar com aquele médico, eu até já ganhei o remédio ali que ele tinha. Então, dessa mesma forma, nas nossas sessões de massagem, né? Se a gente atender um cliente e a gente tiver ali já um remédio para ele levar para casa, por exemplo, as pindas chinesas, a gente dá para o cliente para ele levar para casa, para ele utilizar de outra forma, que vai ajudar ele também no bem-estar, vai dar um momentinho ali para ele realmente de ele tá cuidando da saúde mental e corporal dele, ele vai lembrar da gente e ele vai lembrar com muito carinho, né? Ele vai ver realmente que ele foi muito valorizado dentro daquele atendimento e realmente ele vai indicar, tenho certeza que dessa forma, a gente fazendo sempre atendimentos dessa forma, a gente vai estar valorizando e fidelizando aquele cliente. Ele vai até mesmo indicar para outras pessoas. E como é que ele vai lembrar de ti? Nossa, eu fui numa massagem que eu fui muito bem atendida e eu recebi realmente até um brinde ali depois da minha massagem. Então, dessa forma, a gente vai estar utilizando as pindas chinesas de uma forma aí bem interessante para a gente realmente aumentar nossa cartela de clientes e fidelizar os nossos clientes. Essa live de hoje foi sobre pindas chinesas. Eu expliquei aí pra vocês, né, da onde que ela veio, para que ela serve, os benefícios, as contraindicações. E nas próximas lives agora da semana a gente vai conversar sobre outros assuntos dentro da área da massoterapia, de como a gente conseguir crescer dentro da área e atrair mais clientes. Lembrando que a gente vai ter o nosso curso presencial agora, domingo, de pindas e cones. Se você não se inscreveu ainda, entra lá no direct, me chama no WhatsApp, para a gente conseguir a sua vaga ali, que são vagas limitadas, tá bom? Então, um grande beijo aí, uma ótima noite para todo mundo.